Graça e paz, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que esteja tudo bem com vocês e que nesse momento de pandemia seja um momento de aprendizado e de crescimento na presença do Senhor. Bem, na semana passada, o pastor ele trouxe a lição de número 2, que tinha como título Leite ou Alimento Sólido. Nessa lição a gente aprendeu que para a gente ter um desenvolvimento saudável é necessário que nos alimentemos de quê? De alimento sólido, ou seja, de um ensino mais aprofundado da palavra do Senhor. Na lição de hoje, que é a lição de número 3, ela tem como título 5 atitudes que impedem o crescimento. Nessa lição a gente vai aprender que existem coisas na nossa vida que nos atrapalham, que nos impedem de crescer. Então a gente tem que deixar essas coisas de lado. E lembrando, meus irmãos, que a revista ela sugere aqui a leitura diária, né? Então de segunda a domingo tem uns textos aqui, são textos muito bons, textos muito edificantes para a nossa vida, não deixemos de ler. E temos aqui o texto para guardar no coração, que é o texto que se encontra lá em Levítico, no capítulo 11, verso 44, que diz: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então vemos aqui que Deus ele manda que nós nos consagremos e que nos santifiquemos, ou seja, vocês serão santos porque eu sou santo, né? Então consagrar significa dedicar-se. E santo, geralmente a gente tem um entendimento um pouco errado sobre santo, mas santo significa separado, ou seja, é uma pessoa que é separada para Deus, uma pessoa que participa da sua santidade, né? Então é uma ordem de Deus que nós tenhamos uma vida dedicada e separada, né? Se você quer. Meus irmãos, toda pessoa ela é dotada de pontos positivos e pontos negativos. Porém, muitas vezes é difícil a gente conseguir enxergar o nosso próprio defeito, o nosso próprio erro, o nosso próprio ponto negativo. Às vezes acabamos enxergando o defeito do outro, do nosso irmão, do nosso próximo. Mas quando a gente não consegue enxergar onde nós estamos errando, também não conseguimos consertar esse erro e também não conseguimos melhorar como pessoa. E também quando a gente enxerga, a gente tem que tomar a decisão de mudar aquilo que está errado. Pensando nisso, eu lembrei que aqui em casa tem um pé de jabuticaba. E esse pé de jabuticaba, quando ele está com muita folha, ele não cresce muito. E também ele bota pouco fruto. Mas quando a gente corta, poda, a gente vê que ele já dá uma crescida. E quando o sol bate no tronco, começa a nascer mais frutos. Assim também na nossa vida. As folhas é como se fossem os pecados, os nossos erros, né? A gente tem que podá-lo. À medida que a gente vai podando, nós vamos melhorando, vamos crescendo e apresentando os frutos na nossa vida. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1, ele dá uma lista de coisas que devemos tirar da nossa vida. A primeira é: despojando-vos, portanto, de toda maldade. Então, despojar é retirar. É como se estivéssemos usando uma roupa suja, então a gente tira aquela roupa, né? Então, devemos retirar o quê? A maldade. Então, a maldade é todo desejo, todo sentimento de fazer o mal, de prejudicar o outro, né? Prejudicar o nosso próximo. E a maldade, ela está presente no mundo e é muito fácil de ser percebida, porque tem muitas pessoas más praticando todo tipo de coisa ruim contra outra pessoa. Porém, nós devemos olhar para nós mesmos, para o nosso coração e ver se a maldade está presente na nossa vida, né? E muitas vezes ela está camuflada e se manifesta de forma sutil na nossa vida. Uma coisa que eu me recordo muitas pessoas assistem vídeos de bandidos sendo mortos na internet e acham bom e comemoram e se alegram com aquilo ali. Mas na verdade deveríamos nos lamentar por aquela situação, mesmo sendo um criminoso, um bandido, uma pessoa que prejudicou outra, né? Não é um sentimento que agrada a Deus nos alegrarmos com a morte
daquela pessoa. E outra coisa também que eu confesso que muitas vezes eu penso, às vezes eu passa aquele motoqueiro empinando moto, aí vem na minha mente assim, era bom que caísse para aprender, né? Para não fazer mais isso, né? Então isso expressa a maldade que está na nossa vida, né? Então nós temos que pedir a Deus que Deus nos ajude para que a gente não cultive mais esse sentimento de maldade, né? de prejudicar a outra pessoa. A segunda coisa que devemos retirar da nossa vida é o dolo. Então, dolo ele significa mentira, engano, ou seja, é aquela pessoa que para conquistar aquilo que quer está disposta a fazer qualquer coisa, né? Qualquer tipo de coisa. Por exemplo, no Brasil tem muitos casos de corrupção. Então essas pessoas elas passam por cima das leis, mentem, enganam, roubam para conquistar o quê? Mais dinheiro, mais poder. Também é comum a gente perceber em ambiente de empresas pessoas que para conquistar novos cargos elas fazem a mesma coisa, mentem, enganam, passam por cima dos seus colegas, né? Então Jesus em João capítulo 1 verso 47 diz que quando ele viu um homem chamado Natanael, ele disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então Jesus olhou para aquele homem ali e viu que ele não era um homem desonesto, que não era um homem que agia com esperteza, que não era mentiroso, né? Então, da mesma forma, Jesus deve olhar para nós, que a gente não tenha esse mesmo sentimento de para conquistar aquilo que a gente quer nas diversas situações da nossa vida, né? A gente minta, a gente trai, a gente engana, né? Então que Deus nos ajude a agir de forma diferente. A terceira coisa que devemos retirar da nossa vida é a hipocrisia. Então hipocrisia significa falsidade, dissimulação, fingimento, e é uma das coisas mais terríveis, meus irmãos, que podemos cultivar no nosso coração, né? Uma vida de mentira, uma falsa comunhão com Deus, como é terrível. Então nós temos que pedir a Deus sua graça e sua misericórdia, para que o nosso coração seja íntegro e sincero para com Ele, né? Diferente dos fariseus. Os fariseus eram homens religiosos que se achavam superiores do que as outras pessoas. Eles julgavam os outros por aquilo que eles faziam, porém a sua comunhão não era sincera para com Deus. Tanto é que Jesus o chamou de sepulcro caiado, ou seja, por fora é pintado, bonitinho, mas por dentro só tem podridão, né? Não tem nada que preste, né? Então nós devemos pedir a Deus que Deus nos ajude para que nós tenhamos uma vida, né? Em que nossos atos sejam condizentes com as nossas palavras, que a gente fale, mas também que a gente viva, né? E é claro que nem sempre é fácil, porque nós estamos constantemente errando, constantemente pecando, né? Porém é diferente a gente errar e a gente viver em pecado, viver uma vida de forma que não agrada a Deus constantemente, né? Então nós temos que pedir a Deus para que Deus nos ajude a nos consertarmos, né? A voltarmos atrás quando errarmos, e que o Espírito Santo esteja nos convencendo do pecado. Toda vez que errar, o Espírito Santo nos mostre que erramos aquilo ali, naquele ponto, e que nos ajude a melhorar e não viver uma vida de pecado e ao mesmo tempo mostrar para dizer, né, para a sociedade que você vive uma vida com Deus quando não é verdade. A quarta coisa que devemos retirar da nossa vida é a inveja. Então inveja é o sentimento em que a gente deseja ter o que o outro tem, ou quando a gente fica triste por ver a pessoa se tornando bem sucedida, né? Então, para Salomão, em Provérbios 14:30, inveja é a podridão dos ossos. Para Paulo, em Gálatas 5:21, a inveja é uma das obras da carne. Para Tiago 3:16, é o motivo de confusão e de toda espécie de coisas ruins. E para Jesus, foi o motivo que o levou à cruz. Mateus 27:18 e Marcos 15:10. Paulo também em Gálatas 5, de 24 a 26 diz: e
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, quando alimentamos a inveja no nosso coração, nós, em outras palavras, estamos dizendo que aquilo que Deus nos provém na nossa vida não é suficiente e acabamos desejando aquilo que o outro tem, né? Então, que o Senhor nos ajude a perceber se no nosso coração nós alimentamos a inveja, né, pelo emprego do outro, pela mulher do outro, o marido do outro, pela a forma como os outros se relacionam, né, porque a pessoa tem cargo na igreja e eu não tenho. Então, todas essas manifestações da inveja, né, nos levam a quebrar nossa comunhão com Deus. Então, que Deus afaste tudo isso do nosso coração, que a gente seja sempre grato e satisfeito pelo aquilo que Deus tem dado na nossa vida. O último item da lista de Pedro, de coisas que devemos tirar da nossa vida, é a maledicência. Despojando-os, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Então, toda sorte de maledicência é aquele pecado que nós cometemos ao falar com a nossa língua. É quando nós falamos mal dos outros, falamos mal da vida alheia. É um pecado tão terrível que Tiago, ele compara a língua a um fogo consumidor que é capaz de incendiar uma floresta inteira. E todos nós sabemos o quanto é terrível a fofoca, né, na vida de uma família, no ambiente de trabalho, dentro da igreja acontece, não deveria, né? Então, no dia a dia, muitas vezes também somos induzidos a entrar em conversas, né, para falar mal do nosso colega de trabalho, para falar mal do nosso familiar, né? Então, nós devemos pedir sabedoria a Deus para que a gente tenha autocontrole da nossa língua, para que muitas vezes nós guardemos para nós mesmos as nossas opiniões, que muitas vezes podem ser inconvenientes, e que Deus nos ajude a falar a coisa certa na hora certa, que o nosso falar seja temperado com sal, como diz a palavra, né? E que a gente não caia na indução de muitas pessoas, colegas de trabalho, por exemplo, que se aproximam de você para ter conversa, para falar mal do outro, né? Então, se a gente perceber isso, pessoas, né, que falam mal dos outros, então que a gente possa não cair nessa conversa, se possível se afastar dessas pessoas, né, e pedir sabedoria a Deus para controlar a própria língua. E para encerrar, meus irmãos, gostaria de ler aqui o final da revista, que diz assim: maldade foi o pecado dos irmãos de José que o venderam para os comerciantes israelitas. Em Gênesis 37, de 20 a 27. Dolo foi o pecado de Jacó, que enganou seu pai e seu irmão, tomando-lhe a primogenitura e a bênção paterna. Está lá em Gênesis 27, 36. Hipocrisia foi o pecado dos sacerdotes, escribas e fariseus, que persuadiram o povo a pedir a morte de Jesus. Mateus 27, 20. Inveja foi o pecado de Caim, que levou a odiar e assassinar seu irmão Abel. Gênesis 4, 8. Maledicência foi o pecado de Arão e de Miriam, que falaram contra seu irmão Moisés, levando o Senhor a ira contra os maledicentes. Em Números 12, de 1 a 9. Então, a Bíblia, né, tem vários relatos, vários exemplos, né, de como esses pecados foram terríveis na vida de várias pessoas, né, e que nós não devemos cultivá-los na nossa vida, né? Então, como Pedro diz, devemos nos despojar. Então, se encontrarmos em nós mesmos esses erros, que a gente possa tirar, como a gente tira uma roupa suja, e vestir uma roupa limpa, uma roupa lavada pelo sangue de Jesus Cristo, né? Então, que Deus nos ajude a perceber, né, a
as nossas falhas. Então, que a gente possa nos avaliar, sem a gente achar que a gente não tem erros, né, que a gente não tem falha, que não tem nada na nossa vida que precisa ser mudado. Isso já é um ponto, né, já é um indicativo de que nós não estamos nos analisando da forma como deveríamos. Não, que Deus abra o nosso coração, que o Espírito Santo, né, nos ajude a percebermos os pontos fracos que nós temos e que Ele nos fortifique para mudarmos e nos tornarmos melhores, pessoas melhores e servos melhores, né? Então, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.